Eleições 2020 você acompanha aqui no Fala Matão. Estamos aqui no cartório eleitoral da cidade. E aqui ao meu lado a Thalita Banhos, que é chefe de cartório e vai trazer informações para tirar as dúvidas de você, eleitor. Domingo tem eleições. Já está preparado? Tem dúvidas? Vamos tirar as principais dúvidas a partir de agora. Thalita, tudo bem? Um ótimo dia para você. Oi, tudo bem? Ótimo dia para você, para todos que estão nos assistindo. Pois é, domingo a gente tem as eleições. Esse ano nós temos as eleições iniciando mais cedo, às 7 horas da manhã, né? O encerramento continua no mesmo horário, às 17 horas, às 5 horas da tarde. E a gente tem um horário preferencial para os idosos, das 7 às 10 da manhã. Esse é um horário que ele é preferencial para os idosos. Então a gente pede que a população use o bom senso, respeite esse horário e que a população com menos de 60 anos vá votar ali depois das 10 horas. Se por um acaso ela não puder votar, esse pessoal, né, essas pessoas que têm a preferencial não puder votar nesse horário, ela está proibida de votar em algum outro horário ou ela pode votar? Tem essa dúvida? Não, eles não estão proibidos de votar. É só preferencial. Foi colocado esse horário para que eles tenham preferência ali na hora de votar. Já é uma demanda maior mesmo dos idosos no horário da manhã, foi por isso que foi definido esse horário, das 7 às 10. Caso ele não possa, ele pode ir sim em outro horário. Thalita, quem tem a obrigatoriedade de votar? São obrigados a votar todos os eleitores, né, as pessoas que tenham títulos, até 69 anos. É com 70 anos e não 60, que tem muita confusão aí na população, que o eleitor já não é mais obrigado a votar. Então, até os 69, ele precisa votar. Como saber se eu estou apto a votar ou não? Onde eu realizo essa consulta? Essa é uma pergunta bem importante, já puxando um gancho aí da biometria que a gente teve, né? Aqueles eleitores que não fizeram a biometria, eles vão poder votar, porque o TSE restabeleceu esse cancelamento para as eleições. Nós não teremos votação com biometria esse ano. E como o eleitor faz para saber? Ele não fez a biometria, ele vai poder votar? Né? É só ele baixar o e-título. A gente está insistindo no e-título nessas eleições, porque tudo é feito, muita coisa a gente vai falar, vai ser feita ali pelo e-título. Se ele baixar o e-título e ali tiver situação regular, ele pode votar. Se a situação tiver cancelada ou suspensa, não pode. Então, basta baixar o e-título, coloca os dados, título ou CPF, nome da mãe, nome do pai, data de nascimento, valida o e-título e consulta ali na primeira tela, vai aparecer a situação. Ela precisa estar regular. Estando regular, ele pode votar. Com esse aplicativo, com o e-título, eu consigo realizar a votação? Eu preciso de algum outro documento? Se você já tiver feito a biometria, quando você baixar o e-título, vai aparecer a sua foto. Então, você não precisa de nenhum outro documento. Caso o eleitor não tenha feito a biometria, ele precisa levar um documento oficial com foto para poder se identificar no momento da votação. E como eu sei a minha localidade de votação? Teve algumas alterações aí em algumas sessões na cidade, né? Comenta um pouco sobre isso, por que dessas mudanças, né? E como que eu consulto o local da minha votação? Sim, a consulta novamente no e-título, né? E-título ali tem a sua seção principal. O eleitor ele pode subir um pouquinho a tela ou clicar ali embaixo onde votar, que caso a sessão tenha sido alterada, vai aparecer ali, consulte, sua sessão pode ter mudado, consulte seu local. Então ele consulta e verifica se a sessão dele mudou ou não. Por que mudou? Essa mudança ela é temporária, ela é só para essas eleições. Nós tínhamos, isso Justiça Eleitoral como um todo, urnas até modelo 2006, 2008, né? Só que o sistema operacional das eleições, ele já não roda mais nessas urnas, elas têm um equipamento antigo. Então, o TSE teve que comprar novas urnas. A licitação do ano passado, ela teve muitos recursos e não conseguiu ser finalizada a tempo de que novas urnas fossem adquiridas. E com a baixa das urnas 2008 e 2006, que foram utilizadas na eleição passada, nós não tínhamos urnas suficientes para todas as sessões do município. Então, a determinação do TSE, já que isso foi a nível de Brasil, né, foi a extinção de algumas sessões. Não tendo sessão, não tem urna, né? Nosso número de sessão passou a ser vinculado com as urnas que a gente tinha em estoque no cartório. Então, a gente extinguiu algumas sessões. Os eleitores dessas sessões votarão no mesmo local de votação, só que em outra sessão daquele local. Então, nós divulgamos a lista das sessões que foram extintas também para essa eleição, lembrando que ela é temporária. Na próxima eleição, como agora a licitação já foi finalizada,
Nós teremos novas urnas. Então, para a eleição 2022, as urnas estão corrigidas, teremos corrigidos esse problema. Para essa eleição, ele consulta as sessões extintas, verifica, já abaixa o e-título, verifica qual é a nova sessão. De qualquer forma, no local de votação também, como o local não é alterado, ele vai ter ali uma lista de qual sessão que ele foi alocado nessa eleição. Justificativa. Eu não estou na cidade, eu posso votar em outra cidade ou eu tenho que justificar? Como que eu faço? Não existe a possibilidade de votar em outro município numa eleição municipal, porque os candidatos são diferentes. Diferente do quando ocorre uma eleição estadual, que a gente consegue fazer o voto em outra cidade dentro do estado. Na municipal, caso o eleitor esteja fora do seu domicílio, ele deve fazer a justificativa no dia e novamente pelo e-título. A mudança desse ano é a justificativa através do aplicativo. O aplicativo ele reconhece a sua localização e então permite que você faça a sua justificativa, tendo em vista que você vai estar fora do seu domicílio eleitoral. Ali no aplicativo, naqueles menus embaixo, tem ali mais opções. Entrando em mais opções, vai ter justificativa de ausência. Não está funcionando ainda, porque a justificativa não pode ser feita antes do dia da eleição. Mas no dia da eleição ela vai funcionar. Então, o que a gente orienta? Eleitores que saibam que vão estar fora do seu domicílio no dia da eleição, já baixa hoje o seu e-título. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com o cartório, a gente auxilia. E então, para que no dia da eleição seja tranquilo, apenas entre lá no aplicativo, que já está baixado, validado, e faça a justificativa pelo aplicativo. Ou seja, ele não precisa se deslocar nenhuma sessão para fazer a justificativa. Isso, ele não precisa ir até o local. Em virtude da pandemia, essa foi a novidade que o TSE implantou no aplicativo. Ele não precisa dirigir lá até o local sem necessidade, ele pode fazer da própria casa dele. Então, eu não tenho celular, não consigo baixar o e-título. Eu vou conseguir mesmo assim, se eu quiser, se eu puder, na escola, em alguma sessão, fazer a justificativa, ou o e-título é somente a única forma? É a forma principal. É para evitar aglomerações, né? Isso, para evitar aglomerações. O eleitor que tem celular, a própria segurança dele é melhor que ele faça pelo aplicativo. As urnas podem receber a justificativa, mas então o eleitor precisa enviar o teu formulário já preenchido e ir no local com esse formulário preenchido. Ele consegue pelo site do TSE, coloca ali justificativa eleitoral na internet, que ele vai conseguir o formulário para levar preenchido. Thalita, domingo, Brasil, pós-tropical, calor, muita gente quer ficar à vontade, quer ir votar e tem dúvida se pode ir de bermuda, de chinelo, pode? Sim, pode. O que não pode é ir sem máscara. A máscara é proibido a entrada no local sem a máscara. Mas ir de bermuda, sem problema, de chinelo, pode ir sim. Outra dúvida é em relação se tem algum decreto, como já houve em outras situações, em relação à abertura de bares para consumo de bebida alcoólica, enfim, qualquer outro estabelecimento que venda bebida alcoólica, está proibido? Como está essa situação? É de função do TRE, do TSE? Como que funciona essa funcionalidade? Quem determina o fechamento é a Secretaria de Segurança Pública, não é a Justiça Eleitoral. Já tem algumas eleições que não tem essa determinação de fechamento de bares, venda de bebida alcoólica, né? Então, essa eleição também a gente não recebeu nenhum comunicado da Secretaria de Segurança Pública. Até hoje, a gente fala que está permitido a abertura de bares, né? Pode ser que até o fim do dia seja decretado alguma coisa pela Secretaria de Segurança Pública. Tem gente que está em dúvida ainda, né? Se vai votar em algum candidato, ou se vai votar branco, se vai votar nulo. Quem vai votar branco, nulo? Qual que é a diferença? O que muda em votar branco e nulo? O que isso interfere no resultado de uma eleição, se é que interfere? Não existe diferença para o resultado, o voto branco ou nulo. A diferença é como o eleitor faz o voto branco ou nulo. O voto branco, existe uma tecla na urna que ele aperta branco, vai aparecer voto branco e aperta confirma. O voto nulo é quando o eleitor vota em um candidato, um número que não pertence a nenhum candidato. A gente sempre dá o exemplo do zero. O zero ele nunca vai pertencer a candidato nenhum, né? Então, se o eleitor ali digitar 00000, se for no cargo de vereador, vai aparecer na urna voto nulo. Ele então confirma, né? O voto nulo ele não é computado para nenhum candidato, nenhum partido, para ninguém. Os votos que são computados são os votos válidos. E o que são válidos? São os votos de legenda, no caso de vereador, porque o eleitor ele pode votar no partido
e não no candidato para vereador, né? Supondo que ele gosta de um determinado partido, mas nenhum candidato daquele partido atende às expectativas dele. Então, ele pode votar para o partido. Isso vai auxiliar o partido a conseguir cadeiras na Câmara, né? E o voto para prefeito, que são 2 números. Então, tanto o voto para legenda partidária, quanto o voto para vereador e o voto para prefeito. Isso são votos válidos. No fechamento, fazendo uma conta bem simples, se a gente tiver 10 eleitores votando, 5 votarem nulos e brancos, a gente vai ter a eleição de um cargo majoritário com maioria, que são 3, por exemplo, votos. Então, ele ajuda a que o candidato precise de menos votos válidos para ser eleito, porque a quantidade de votos válidos será menor, então ele precisa de menos votos. Isso vale tanto para prefeito quanto para vereador. Isso, vale tanto porque para o partido conseguir uma cadeira na Câmara, é feita uma conta com base nos votos válidos que nós tivemos no município. Estamos aqui no cartório, né, que é localizado aqui na Rua João Pessoa. A apuração, como que vai ser feita? Qual que é o procedimento? Vai ter o isolamento aqui do local? Trânsito vai estar liberado? Vai estar fechado a rua? A rua do cartório, ela sempre vai ser fechada já no sábado, em virtude de que nós precisamos da rua para poder fazer o transporte das urnas eletrônicas, tanto no sábado quanto no domingo. A gente utiliza ônibus, que são veículos grandes, né? Então, tem o fechamento, sempre teve, não é em virtude da pandemia, né? A gente sempre fechou, pediu para o trânsito fechar essa rua da frente do cartório. A apuração, ela acontece no cartório eleitoral. Como que funciona, né? Às vezes os eleitores têm muita dúvida, né? Depois que a urna é encerrada lá no local de votação, ela grava um resultado num pendrive. Esse pendrive fica dentro da urna, num compartimento que é lacrado. A gente tira esse pendrive no final da votação, é gravado o resultado ali, e então coloca no sistema próprio, no computador, dentro de um sistema que é da Justiça Eleitoral, e ela transmite o resultado para o tribunal. No fim, depois de todas as mídias, né, todos os pendrives transmitidos, o sistema então vê para a gente a quantidade de votos válidos, quem teve mais votos válidos, e então faz a classificação de quem está eleito e quem não está eleito, no caso de vereador, né? Nesse momento tem gente, mas como ter certeza que esses números não foram alterados? Tem as tirinhas que são retiradas antes por representantes dos partidos, antes dessa vinda do pendrive aqui para o cartório, né? Até para poder eles terem esse direito de conferir, né? É isso? Isso, é isso mesmo. Além dessa, boletim de urna chama, né? A urna solta 5 vias de boletim de urna. É importante informar, eu até agradeço a sua pergunta, porque existe muita dúvida, é isso mesmo. Como a transmissão ela é internet, né? Pode acontecer alguma invasão do sistema. Com a urna eletrônica emitindo o resultado, a urna ela não é ligada à internet, ela funciona localmente. Quando ela é encerrada, ela emite o resultado dos votos que tiveram naquela sessão. Ou seja, não tem como ter acesso àquilo, porque não está ligado na internet. Isso, não tem acesso. Emitiu aquilo localmente ali na sessão, imprime na hora e publica na porta da sessão. O presidente também leva uma via com ele para conferir, é uma das atribuições do presidente, levar uma via do boletim de urna e conferir com o resultado que é divulgado. Então, caso haja alguma invasão nessa transmissão, a gente tem o boletim de urna para ser conferido. E a imprensa, de forma geral, ela faz essa apuração paralela, né, juntamente com os fiscais. Tem, inclusive, um aplicativo que chama Boletim na Mão, que os fiscais eles utilizam muito para ler o QR Code que sai no boletim de urna. Sai um QR Code, o fiscal, qualquer eleitor interessado, a imprensa, ela lê o QR Code e ali sai o resultado de todos os boletins de urna, e ela vai consultando. E tem também o aplicativo Resultados, que serve para acompanhar o que a gente envia. Então, o que a gente envia, que está no aplicativo Resultados, tem que bater com o QR Code lido através do boletim na mão. Então, tem várias checagens aí para a gente se sentir seguro quanto ao resultado da eleição. Certão. Certo, Thalita, chefe de cartório aqui. Desejamos a todos aí, né, Thalita, uma ótima eleição, que seja tranquilo. E se você tem dúvidas sobre a sessão, você vota, nesse momento que você está acompanhando essa matéria, tem uma outra matéria publicada no falamatão.com.br para você localizar a sua sessão, tá bom? Tem lá os dados, então, para facilitar aí
caso você esteja com dificuldade aí, de repente, de baixar o aplicativo. Thalita, obrigado pela entrevista. Eu acho que foi bem esclarecedora. Obrigado. Sim, a gente agradece a oportunidade de poder informar de diversas formas, né? No programa de vocês, em rádio, em todos os locais, para que o eleitor realmente fique informado, porque é uma eleição que a gente tem muitas mudanças, né? A gente agradece a oportunidade também. Eleições 2020 é aqui, no portal Fala Matão.